Se tem uma coisa que nós não temos dúvida ao examinarmos as Escrituras Sagradas, é que Deus tem desígnios para a nossa vida, Deus tem planos sobre a nossa vida, Deus tem expectativas sobre a nossa vida, Deus tem portas sobre a nossa vida, Deus tem realizações para a nossa vida. E quando a gente se enquadra nisso, quando a gente se foca nisso, quando a gente descobre isso, quando a gente se conecta com isso, então a gente consegue experimentar aquela questão não de uma vida sem problemas, não é isso, mas uma vida realizada. Não uma vida sem lutas, não uma vida que não tem nenhuma lágrima, não. A gente tem lágrimas, a gente tem lutas, mas assim, sabe uma vida que você sente que você está no lugar que deveria, e fazendo o que deveria, e interagindo com as pessoas da maneira que deveria? Às vezes eu choro, às vezes eu tenho raiva, mas uma coisa em nenhum momento eu tenho a dúvida de que estou fazendo o que fui chamado para fazer, a dúvida sobre ser pastor. Eu não deixaria de ser pastor para ser mais nada na vida, mais nada. Uma vez perguntaram: você não pensa ser deputado, senador? Eu falei: rapaz, eu vou cair de nível, você está doido? Sou pastor. Sou pastor. Então, gente, isso é muito claro, isso é muito nítido para mim. Não que eu não tenha dificuldades, lutas, como você também tem, mas a certeza de estar onde Deus quer que eu esteja. Isto é um fato. Agora tem um problema. Qual é o problema? Que nós somos falhos, não somos falhos? Nós somos limitados. A gente não entende coisa que tinha que entender, a gente distorce o que não podia distorcer, a gente complica o que não era para complicar. E aí, o que surge de dúvida é: se eu sou imperfeito, se eu sou pecador, como é que ficam os desígnios de Deus na minha vida? Como é que ficam os planos de Deus na minha vida? Deus vai abortar os planos dele na minha vida? Deus vai ignorar a minha vida? Deus vai deixar de lado o que ele tinha planejado para mim? Deus vai rejeitar o que ele tinha estabelecido para que eu vivesse desse mundo? Essa é uma boa pergunta, e eu quero responder essa pergunta hoje. Por isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 23, você sabe que nós estamos estudando cada dia um pouco do livro de Atos, na perspectiva do Espírito Santo, e hoje nós estamos no capítulo 23, Atos capítulo 23, do verso 1 até o verso 11, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo estava no pátio do templo, e estava sendo espancado. Por quê? Porque os judeus viam Paulo como um inimigo do judaísmo. Na verdade, Paulo não era. O judaísmo afirmava que viria um Messias, e Paulo disse: ele veio, só que o Messias é Jesus. Os judeus esperavam um Messias, um líder de governo, um líder militar, e Paulo vai dizer: olha, ele veio, mas ele não é líder militar, ele é um líder espiritual. Ele não veio para mudar instituições, ele veio para mudar os corações. Ele não veio para fazer o povo de Israel se tornar hegemonia mundial, ele veio para fazer o reino de Deus ser hegemonia mundial. E isso não agradou aos judeus, porque muita gente começou a ouvir e seguir Paulo. E agora, ele que já tinha sido massacrado, tinha sido violentado, ele agora é levado a um tribunal. Quem é o tribunal? É o Sinédrio. Quem é o Sinédrio? O Sinédrio é a corte religiosa que define tudo sobre o judaísmo. A gente precisa entender que a Palestina estava sob o jugo do Império Romano. O Império Romano dominava aquela região, mas o povo hebreu
tinha um outro governo dentro do Império Romano, que eles tinham que se submeter, porque houve uma invasão romana, uma liderança romana pelas armas. Eles se submetiam dentro desse Império Romano às leis do judaísmo. E quem definia isso? O Sinédrio, a corte máxima. E o Paulo é levado para a corte máxima. E quando ele vai lá argumentar com o Sinédrio, não deu coisa boa não. A conversa esquentou. E o comandante que levou Paulo até lá, ele tem que tirar Paulo rapidamente, com medo do Paulo ser despedaçado. O Paulo não conseguiu convencer o Sinédrio de que ele estava no caminho de Deus. Mas depois que ele sai de lá, já chateado, porque a coisa não foi boa, Deus aparece para ele e fala com ele: Paulo, fica firme, tenha coragem, deu ruim o negócio aí, mas eu vou pegar todo esse ambiente ruim e eu vou te levar para o meu propósito, e o meu propósito é te levar para Roma, porque aquilo que você está testemunhando sobre mim em Jerusalém, eu quero que você fale na sede do Império Romano. Eu quero que escoe por todo o Império Romano a sua fala, a sua pregação. O Império Romano, ele construiu estradas, ele facilitou a distribuição de informação pelo mundo. E a unidade da língua grega, nesse período, facilitou a comunicação. Então tudo estava favorável agora para o evangelho chegar por todo o mundo, por causa da linguagem oficial, que era o grego, e por causa da facilitação de vias que eram construídas pelo Império Romano. Então, se em Roma Paulo prega, sai dali para o mundo inteiro, e é isso que Deus estava planejando para a vida de Paulo. Aí, queridos, a gente vê que algumas coisas não foram muito boas naquele momento, mas mesmo assim, Deus declarou que tinha um propósito que continuava na vida de Paulo. O que a gente tem que entender aqui? Nós precisamos entender que há erros na nossa vida, porque nós damos lugar à carne. Há erros que são por causa de adultério, de mentira, de falsidade, de hipocrisia, de ostentação, de corrupção, de fornicação, de sexualidade distorcida. Há pecados que estão instalados na nossa vida, porque a gente permitiu que essas coisas fizessem parte do nosso dia a dia. Prostituição, pornografia, linguagem ruim, palavrões, bebedeiras, são pecados instalados. Esses pecados instalados realmente vão inibir os propósitos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Deus não pode usar vaso sujo. Ele disse que nós temos que ser vaso para a honra. O vaso era um instrumento que era usado para tudo na casa. Você armazenava alimento no vaso, você carregava água no vaso, você adornava a casa, botava plantas dentro do vaso. O vaso era um instrumento fundamental para armazenar, para empoderar tudo na casa. Mas ele diz, vaso quebrado, vaso sujo, não presta. Quando a gente lê no Salmo 27, versículo 4, a gente lê assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista diz, uma coisa eu vou pedir ao Senhor e vou buscar todo dia, que eu possa ter pureza, que eu possa ter convivência com Ele, que eu possa ter intimidade com Ele, que eu possa ter relacionamento com Ele. Gente, nós estamos falando aqui que pecado instalado atrapalha o propósito de Deus na vida da gente.